Pessoal, bom dia aí, boa tarde e boa noite aos meus alunos do segundo ano de enfermagem. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre prevenção da violência, álcool e drogas. Sabemos que a adolescência é uma fase marcada por várias transformações psíquicas, físicas, sociais. E nessa fase, o jovem ele pode estar vulnerável a vários tipos de comportamento que podem fragilizar a sua saúde. A preocupação com os jovens vem aumentando nos últimos tempos, pois percebe que cada vez mais crianças e adolescentes estão envolvidos em crimes, em atos de violência, em uso de drogas, em uso de álcool. E isso, pessoal, acaba afetando esse jovem e produzindo um efeito cascata que acaba afetando todos que estão envolvidos ao redor dele, seja a escola, seja a família ou até seja ele mesmo. A condição social desse jovem é muito influente e às vezes até contribui para o uso ou não de drogas. A maioria deles usam essa droga como se fosse uma espécie de fuga da sua realidade. E os prejuízos, pessoal, são imensos no âmbito da área da saúde. Muitas vezes prejuízos irreparáveis, incontroláveis, imensuráveis, que vai afetar a parte familiar, social, emocional e psicológica. Então, o que são drogas? Segundo a Organização Mundial da Saúde, define que drogas são substâncias químicas que podem ser de origem natural ou sintética e que podem afetar o sistema nervoso central, causando várias alterações no organismo dessa pessoa, no comportamento, na mente, e é como se essa droga ela exercesse uma ação diferenciada no organismo desse indivíduo, causasse uma alteração a nível de célula, a nível de tecido, a nível de órgão. Nós temos aqui as estatísticas que eu encontrei no portal da Fiocruz, aqui no Brasil, em relação ao consumo abusivo de drogas. No Brasil, a maconha, pessoal, é a droga mais consumida, uma droga ilícita, uma droga proibida. 7,7% dos brasileiros de 12 a 65 anos relataram que já usaram alguma vez na vida. Em segundo lugar, nós temos a cocaína em pó. 3,1% da população já relataram que consumiram ela. Aproximadamente 1,4 milhões de pessoas entre 12 e 65 anos relataram ter feito uso de crack ou similar uma vez na vida, que corresponde a 0,9% da população dessa pesquisa. E a gente percebe uma porcentagem diferencial entre homens e mulheres, pois os homens, de acordo com essa pesquisa, fazem uso de droga de 1,4% a mais que as mulheres. As mulheres representam 0,4%. Então, a gente observa com esses dados o quanto é preocupante em relação às várias idades. A gente vê aí de crianças de 12 anos, né, na fase da adolescência, até a fase de idoso, mais de 65 anos. Essa preocupação com esse uso abusivo aí de drogas. A Organização Mundial da Saúde, ela classifica o uso abusivo de drogas como uma doença social epidêmica, como se fosse uma espécie de epidemia. E ela relaciona esse uso abusivo entre três elos fundamentais. Então, nós temos aí o agente, que é a droga em si, que a gente pode considerar drogas lícitas e não ilícitas. Podemos considerar aí o álcool, né, o cigarro, o crack, a maconha, o êxtase, todas essas drogas aí lícitas e não ilícitas. Nós temos o hospedeiro, que é a pessoa que vai fazer uso dessa droga, que aí pode ser uma criança, pode ser um jovem, pode ser um adulto, pode ser até um idoso. Pelas estatísticas, é mais comum do uso através de jovens. Nós temos o terceiro elo, que é o ambiente.
E esse ambiente ele pode ser um influenciador negativamente desse uso abusivo, ou ele pode agir positivamente. Por exemplo, a escola. A escola ela tem um papel fundamental através dos educadores de orientar esse jovem, de explicar os riscos que ele corre, de explicar as consequências desse uso abusivo, de promover os encontros, né, as reuniões para poder debater o assunto, apoiar esse jovem, acolher ele, procurar trabalhar nele esses pontos que são vulneráveis. E temos também a família. E a família ela tem um papel decisivo no comportamento também desse jovem, porque a família é o que vai educar, é o que vai orientar dentro de casa, é o que vai estar próximo também desse jovem. E esse jovem ele fica mais vulnerável quando os laços familiares eles são destruídos e ele fica mais vulnerável. Nós temos aí outro ponto que é o grupo ou a turma, tá? Então esse jovem, esse adolescente, ele está sempre inserido em um grupo de amigos, em uma turma, que esses amigos podem levar ele para esse mau caminho, né? Podem fazer com que esse jovem, pela curiosidade, ele experimente essa droga, tá? E ele acabe fazendo esse uso abusivo e chegando até um ponto mais crônico, né? Um ponto aí de ter vícios, de não ter mais esse controle, tá? E aí acaba levando a outras situações prejudiciais nesse indivíduo. Existem alguns fatores de risco que podem contribuir, que podem comprometer esse jovem, esse indivíduo, para o uso abusivo de drogas. Então, nós temos os fatores individuais e os fatores determinantes. Os individuais, a gente acredita que a insegurança é um dos grandes fatores também, a insatisfação com a vida, aquele desgosto de querer viver, né? Às vezes as pessoas sentem sintomas depressivos, sintomas de tristeza profunda, sintomas de isolamento, sintomas de não querer se higienizar, são alguns sintomas aí de depressão. E a própria curiosidade, aquele jovem que é curioso, que quer saber como é, e às vezes ele é influenciado por algum amigo, também são fatores considerados individuais. Nós temos os fatores determinantes. E aí a gente pode perceber a busca desse jovem pelo status social. Às vezes ele quer se destacar no meio daquele grupo, ele quer chamar atenção, ele quer se expor, né? Ele quer se achar o melhorzão daquele grupo. Então ele acaba levando a esse uso abusivo de drogas. Outro fator que nos chama também a atenção é a falta de religiosidade. Em algumas pesquisas e artigos, percebeu-se que aqueles jovens que frequentavam uma igreja, que tinham uma religião, que acreditavam em Deus, eles eram menos propensos a serem usuários de álcool, de outras drogas. Mas já aqueles jovens que não frequentavam a igreja, que não buscavam, né, essa ligação com o Criador, com Deus, aumentou-se o consumo de álcool e de drogas nesses jovens. Então percebeu-se que pessoas ligadas a essas atividades religiosas, né, pessoas que frequentavam mais, eram mais engajadas, liam mais a Bíblia, elas apresentavam índices significativamente menores de uso abusivo de álcool e de drogas. Então percebemos aí que a igreja, né, que essa religião, ela tem um papel fundamental de fazer com que esses jovens aprendam a entender que o envolvimento aí de drogas, esse consumo abusivo, não traz benefícios para ele e que considera como a igreja como um fator primordial, um fator protetor contra o uso abusivo de drogas. Então, nós temos aí vários artigos, várias literaturas dizendo o quanto é importante essa espiritualidade, né, entre os jovens. Nós temos aqui uma classificação das drogas. E elas são divididas em, primeiro grupo, depressoras,
estimulantes e perturbadoras. Então, as drogas depressoras são aquelas que fazem com que o cérebro ele funcione mais lentamente, ele retarda o funcionamento do nosso cérebro. Nós temos aí o álcool, que faz isso, né? E aí a gente considera aí a cerveja, o uísque, a cachaça, são exemplos aí de álcool. Nós temos os calmantes, que podem ser também os calmantes naturais ou não. E nós temos as substâncias inalantes. Nesse segundo grupo, nós temos os estimulantes. Os estimulantes eles vão acelerar a atividade cerebral, como se deixasse aquele indivíduo ligado, alerta, né? Como se ele tivesse uma energia muito maior do que ele esteja. Nós temos aí o exemplo da cocaína, do crack, das anfetaminas, da nicotina, né? Que a nicotina ela está presente aí no cigarro também, presente no café, no caso da cafeína. Nós temos o terceiro grupo, que são as perturbadoras, né? Que vão causar distorções no funcionamento do cérebro, que vão provocar alterações aí, causando delírio, alucinações, dificuldade na percepção sensorial, a pessoa perde a noção de espaço, de tempo. E aí a gente tem como exemplo a maconha, que é uma droga também, o êxtase, né? O LSD, que é uma droga também. Aqui nós temos as drogas mais usadas aí entre jovens, crianças e adultos, e até mesmo idosos. Nós temos a cocaína. Um dos grandes efeitos aí da cocaína que causa nesse indivíduo é a autoestima e o poder. A pessoa se sente cansada, a pessoa pode ter insônia e perda de apetite. Então, a cocaína, inicialmente, ela causa uma intensa e rápida euforia e depois ela causa um efeito rebote, um efeito oposto, no qual ela vai causar uma depressão e uma tensão. Algumas pessoas podem ter também uma frequência cardíaca mais elevada, convulsões e espasmos musculares. Então, com esse uso contínuo da cocaína, esse indivíduo ele pode ter um efeito cada vez mais estimulante no sistema nervoso central, que pode levar a uma perda do tecido cerebral dessa pessoa e causar danos irreversíveis na área da inteligência. Cerca de 40% dos usuários de cocaína eles tornam-se dependentes e 2% dos jovens brasileiros já relataram terem experimentado a cocaína. Aqui nós temos outra droga bem utilizada hoje, é o êxtase. O êxtase é considerado uma droga psicoativa e ela foi produzida numa indústria farmacêutica no ano de 1914. No intuito, inicialmente, era ser uma droga que causasse uma supressão do apetite, mas ela nunca foi utilizada para essa finalidade. Então, nos anos 60, começou a ser utilizado por psicoterapeutas para elevar o ânimo de pacientes e na década de 70 passou a ser consumido principalmente aí pelos estudantes universitários. Porém, pessoal, essa droga ela é proibida em vários países, inclusive aqui no Brasil. O êxtase ele pode ser utilizado aí via intravenosa, mas também por via oral, que é a via mais comum utilizada. Pessoal, o uso dessa droga, inicialmente, ela causa um estado de alerta, um maior interesse sexual, uma sensação de bem-estar, uma grande capacidade física e mental, uma sensação de euforia, de extroversão. Porém, com o uso abusivo e contínuo dessa droga, vai gerar um efeito indesejado, como, por exemplo, o aumento da tensão muscular, da atividade motora, o enrijecimento e dores musculares, principalmente nos membros inferiores e na coluna lombar, perda de apetite, boca seca, insônia, aumento da pressão arterial, agitação, alucinação, ansiedade, crises de pânico. Então, a gente está vendo aí que são vários efeitos negativos que o êxtase pode causar. Fora que o indivíduo ele vai ter uma dificuldade também
de concentração e pode levar a uma depressão. E pode levar também um aumento da temperatura no corpo e levar a pessoa à morte. Então, é uma droga muito perigosa. Aqui nós temos a maconha, que é outra droga bem utilizada aqui no Brasil e em outros países. Seus efeitos, inicialmente, seria euforia, sonolência, risos espontâneos, perda da noção do tempo, do espaço, perda da coordenação motora. E com o tempo, pessoal, de acordo com o uso contínuo, pode causar nesse jovem, nessa pessoa, o aceleramento do coração, ou seja, um ataque cardíaco. Uma perda temporária da inteligência, aumento da fome, os olhos ficam vermelhos. E quanto maior a quantidade de maconha, a pessoa pode ter alucinação, ilusões, ansiedade, pânico, impotência sexual, angústia. Então, gente, os efeitos a longo prazo, eles são muito danosos. Pode até gerar um fator de risco para desenvolver o câncer de pulmão, a bronquite, a arritmia cardíaca, afeta o sistema imunológico e diversas outras patologias que pode afetar também. O uso abusivo de drogas, seja ele inicialmente ou de forma mais crônica, pode afetar esse aluno, pode afetar esse adolescente. Por quê? Porque vai causar vários prejuízos. Um deles é a dificuldade no aprendizado na escola. Então, se aquele jovem faz uso contínuo de várias drogas, né? Então, ele pode ter uma dificuldade de aprender aquela matéria, dificuldade de realizar as suas atividades. Então, ele tem uma dificuldade de se concentrar. A droga também interfere na capacidade de aprender. Coloca esses indivíduos, esses usuários, em risco também de acidentes, de overdose e até risco de morte. Adia a capacidade de aprender, de lidar com sentimentos negativos, a pessoa não consegue ter o controle aí entre razão e emoção, diminui a chance de ser bem sucedido, porque a pessoa acaba se tornando viciante, levando esse quadro aí que ela só quer saber de droga e ela não quer trabalhar, ela não quer estudar, ela não quer estar com a família, ela não quer ter outros momentos prazerosos e nem adquirir fatores de proteção. E ela também acaba não conseguindo atingir os objetivos pessoais e profissionais e acaba atrapalhando aí na trajetória. Pessoal, a droga ela vai gerar várias consequências, seja qual tipo de droga for, tá? A droga ela depende da quantidade que aquela pessoa vai ingerir gradualmente. Então, nós temos a primeira consequência, que é a tolerância. Isso significa que o nosso cérebro, quando se faz uso de drogas, ele vai se adaptar àquela quantidade de droga. Porém, com o tempo, ele vai exigir cada vez maior que esse usuário ele aumente essa quantidade, para que ele sinta prazer, para que ele se sinta bem, tá? Então, o cérebro acaba se tornando aí dependente também de uma quantidade cada vez maior para que esse indivíduo consiga atingir o efeito anterior que ele sentia. O segundo ponto é a dependência física. Pessoal, o nosso corpo ele é totalmente interligado à região do cérebro e o sistema nervoso central, que vai controlar aí os nossos movimentos, a nossa coordenação motora, os nossos músculos. Então, à medida que esses usuários de droga vai se tornando cada vez mais dependente fisicamente, é como se o corpo dessa pessoa ela pedisse cada vez mais uma dose maior, porque ela vai se acostumando. Então, à medida que essa pessoa ela tira essa droga bruscamente, ela pode ter uma crise de abstinência. Então, ela pode ter aí crises de alucinação, tremores musculares, sensação de ilusão, tá? Várias outras sintomatologias em relação à dependência física. O terceiro ponto é a dependência psicológica. Nessa dependência psicológica, é como se o usuário de droga ele fosse dominado pela vontade cada vez mais de usar essa droga, o qual ele está habituado a usar. Então, na cabeça dele, ele pensa
que ele não consegue mais viver sem aquela droga. É uma dependência totalmente. E acaba que a ansiedade se instalando e aumentando cada vez mais. E com o tempo, ao invés dessa droga causar uma sensação de bem-estar, ela vai causar o contrário, que é uma sensação de mal-estar, dependendo psicologicamente daquela droga. Então, como a gente está vendo aqui, droga não faz bem, ela só prejudica o nosso corpo. Pessoal, alguns estudos relataram alguns fatores de proteção contra as drogas. E um deles, que foi bem citado nesses artigos, né, nesses estudos, é o papel fundamental que a família tem com os filhos. Então, o ideal é que a família ela consiga valorizar, ela incentivar a educação daquele filho. Os pais precisam ser mais carinhosos com seus filhos, manter o diálogo sempre com o filho, isso é muito importante. Não deixar muitas vezes aquele filho sozinho, isolado, tá? Aqueles pais que conseguem manter aquele vínculo afetivo, aquela proximidade com seus filhos, que tem aquela liberdade de poder conversar, de poder orientar, tá? Então, esse diálogo, ele deve sim acontecer, tá certo? E esse pai, esse filho também, tá? Tem um papel de promover essa interação, de tornar mais essa família mais unida. E procurar também fazer atividades mais próximas, mais conjuntas aí entre pais e filhos, que pode ser investidos, por exemplo, em algum esporte, na educação, na área do lazer, tá? Ou seja, aproximar mais os filhos com a família. E aí, pessoal, eu coloco não somente o papel dos pais, mas o papel também de vocês como adolescentes, vocês como filhos, aproximar mais da família de vocês, procurar dizer para os pais o que vocês sentem, o que vocês querem, tá? Então, manter esse diálogo, procurar atividades para vocês fazerem juntos, isso é muito importante. Então, aqui a gente vai conversar um pouco sobre a violência. A Organização das Nações Unidas define violência como o uso intencional de força física ou poder por ameaça ou ação contra si mesma, outra pessoa ou um grupo ou uma comunidade que vai resultar numa alta probabilidade de gerar um ferimento, morte, sofrimento psicológico, a privação, né, o mau desenvolvimento. Então, esse aí é o conceito. Então, nós temos diversos tipos de violência, de acordo com as suas características e os seus atos. Nós temos aí a violência física é pela utilização de força física, no qual pode ocorrer aí puxões, empurrões, imobilização, ferimentos, golpes. Então, isso pode acontecer, pessoal, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, entre amigos, entre vizinhos, tá? Eu vi semana retrasada uma reportagem falando que nesse período da quarentena está ocorrendo muita violência física dentro de casa, porque as pessoas estão convivendo mais próximo, né? Estão passando o dia juntos e acaba que aumentando essa violência física, se a gente não tiver controle sobre isso, tá? Então eu vi também que ocorreu muitas agressões entre próprios vizinhos do mesmo prédio. Então, para a gente ver como é que tá, o negócio tá sério. Segundo ponto aí, a violência psicológica, né? Aquela opressão psicológica através de ameaça, humilhação, intimidações. A violência moral é você expor aquela pessoa, é você oprimir aquela pessoa, trazendo aquela calúnia, fazer chantagens, difamações. Nós temos a violência sexual, que isso aí é um ponto extremamente assim preocupante, né? Em relação aos dias que a gente está vivendo hoje, a questão da imposição sexual sem consentimento, principalmente em menores de idade. E aí a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz, tá? Com quem a gente conversa, porque não é todo mundo, tá, que tem boas intenções. Aí vem a questão do estupro, da exposição da nudez, do assédio, dos abusos. A questão da exposição dessa nudez, pessoal, nós temos que ter muito cuidado,
principalmente vocês, adolescentes, na questão dos nudes. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? A questão de pessoas, às vezes, que pedem os nudes, que mandam essas fotos, tá? Isso constitui uma violência sexual, tá? Principalmente em menores de idade. Nós temos aí a violência econômica, a questão da dependência totalmente econômica, né, de um do outro, que acaba a pessoa retendo os bens, roubando, furtando o que o outro tem. Violência social, que vai envolver aí os grupos minoritários, com discriminação, intolerância. Então a gente percebe que são diversos tipos de violência que a gente tem hoje, mas que nos chama muita atenção nos dias de hoje é a questão mesmo psicológica, moral, sexual e física. A enfermagem, ela tem um olhar de cuidado, de prevenção, principalmente da violência contra a mulher. Então a enfermagem, ela deve proporcionar toda a equipe, né, de enfermagem um ambiente acolhedor, um ambiente no qual essa mulher ela consiga se expressar, ela consiga dizer o que está acontecendo, oferecer esse apoio moral, psicológico, auxiliar essa vítima, né, gerando essa confiança individual, confiança institucional, avaliando o histórico dela de violência, conseguindo fazer as referências, os encaminhamentos aos outros órgãos, como, por exemplo, o Instituto Médico Legal, a delegacia. Então, são vários locais que a gente consegue fazer essas contrarreferências. Sempre dialogar com essa mulher, né? Ouvi-la, isso é fundamental. Às vezes a mulher chega na unidade e a gente não quer ouvi-la, não quer perceber, não quer sentir o que ela está sentindo. É fazer o papel mesmo aí de empatia, né? De se colocar no lugar do outro, fortalecer essa autoestima, buscar tentar resolver aquele problema dela, né? No sentido do apoio psicológico, no sentido do apoio moral, tá? E de ajudar de alguma forma. A enfermagem tem um papel também muito importante da questão das redes de apoio, de acompanhar, de encaminhar, né? De perceber se essa mulher ela tem lesões graves, de realizar esse atendimento clínico, tá? De propor o acompanhamento psicológico, de também fazer visitas domiciliares, porque não adianta você somente acolher sem você acompanhar. Então, fazer essas visitas, acompanhar esses casos, orientá-la, como é a forma de você, dessa mulher, ela conseguir denunciar, tá? Então, muitas às vezes se calam dentro de casa, muitas passam por várias situações, até mesmo por questão de querer criar os filhos, de querer manter aquela família, ou às vezes é uma dependência financeira, ela não consegue deixar aquele homem, né, aquele marido, ou aquele namorado. Então, pessoal, a gente tem que conseguir aproveitar essa oportunidade que essa mulher vai na unidade de saúde e detectar os fatores vulneráveis, os fatores de risco que ela se encontra. Isso faz parte dos cuidados de enfermagem. Aqui nós temos algumas orientações de como a gente detectar comportamentos sugestivos de violência sexual em crianças, porque a violência sexual ela deixa sinais que a gente pode observar sim, tanto os pais quanto os amigos, né, a família, quanto os profissionais da área da saúde, inclusive nós da enfermagem. Então, o primeiro ponto é observar se essa criança demonstra um comportamento sexual inadequado para a idade dela. Se ela se isola, se ela se retrai, se ela tem um comportamento agressivo, irritado, se ela tem medos inexplicáveis, medo de lugar, medo de pessoas, se ela apresenta mudanças nos hábitos alimentares, se ela tem problemas de insônia, né, problemas de sono, se o desempenho escolar dela está prejudicado, se ela desenha ou faz brincadeiras sexuais que sugerem a violência, às vezes a criança ela quer se expor, né, seja ela aí o menino, a menina, quer se expor muitas vezes através de desenhos, para explicar o que está sentindo. Se a criança, né, ou esse adolescente, ela apresenta comportamento autodestrutivo, como por exemplo, se corta, causa arranhão, corta o próprio cabelo, é um comportamento de agressividade. Se apresenta sinais físicos, como por exemplo, dor, ferida, principalmente aí nos órgãos genitais, tá?
E também se essa criança, se esse adolescente, ele chega com um presente, né, dizendo que ganhou de alguém, ou dinheiro, que não tem uma origem, não tem uma explicação, tá? Então, aí são alguns pontos fundamentais que nós da equipe de enfermagem, a gente precisa observar nessa criança e nesse adolescente, tá? Ter todo esse cuidado e orientar também a família a observar esses pontos importantes. E aí, pessoal, a gente tem alguns pontos aqui que eu não falei no slide anterior, ainda sobre a violência, que é os pontos importantes que esse homem, né, que esse marido, que esse adolescente, ele precisa ter para controlar, às vezes, essa agressividade e ele não perder a cabeça e levar a um ato de violência. Primeiro ponto, aprender a ouvir a sua esposa com atenção, entender os seus desejos. A mulher ela tem vários desejos diferentes do homem, tá? E toda e qualquer decisão ela precisa ser dialogada. Quanto mais atentamente você ouvir, né, você rapaz, você homem, ouvir essa mulher, mais fácil chegará a um acordo. Os meninos, os homens, precisam aprender também a separar a pessoa do problema, né? Falar com clareza o que gosta, o que não gosta, sem atacar, sem humilhar. Buscar entender os seus argumentos e pontos de vista dessa mulher, tá? Expressar os seus, tentar negociar, ou seja, tentar trazer resolução para os conflitos. E sempre, pessoal, não alimentar discussão, que isso aí serve para homens e para as mulheres, tá? Porque pode chegar um ponto que um dos dois pode perder a cabeça, pode levar a uma separação, pode levar a uma agressão, tanto ela psicológica, moral, física, tá? Porque a violência ela é um comportamento aprendido, ela não é um comportamento natural, tá? E, acima de tudo, aprender a controlar a raiva. Então, aí são algumas dicas bem interessantes do próprio Ministério da Saúde em relação aos homens e às mulheres também. Então, aqui a gente vai entender nesse slide o que é o álcool, o que é o alcoolismo. Então, pessoal, o álcool ele é uma droga depressora do sistema nervoso central. Ele vai agir nas gorduras presentes nos nossos tecidos corporais, que são os nossos lipídios, inclusive nas membranas das células, tá? E ele vai envolver e vai proteger o cérebro, que também pode chegar ao ponto futuramente de prejudicar. Então, o álcool ele tem um poder destrutivo, porque ele pode causar essas lesões aí nos tecidos de gordura. Já o alcoolismo ele é uma doença, que significa um consumo exagerado, consumo compulsivo de bebidas alcoólicas, que pode chegar a degradar a vida pessoal, familiar, social, profissional. E esse uso inconstante, esse uso descontrolado, vai gerar consequências irreversíveis. Aqui nós temos algumas estatísticas do alcoolismo. Nos países desenvolvidos, o álcool ele é o terceiro fator de risco para morbimortalidade. Terceira causa do absenteísmo, ou seja, da falta no trabalho, o aumento de número de aposentadorias precoces, aumento de acidentes de trânsito e de trabalho, consequentemente aumenta a ocupação de leitos hospitalares. Então, gente, o alcoolismo ele é um problema de saúde pública, tá? Essa foto aqui mostra pra gente uma estatística do consumo exagerado de álcool em uma festa, por exemplo, 43,7%. Se ele conseguiu com algum amigo influenciou, 19,8%. Se ele foi lá e comprou, né, no mercado, na loja, no bar, no supermercado, 12,7%. Conseguiu com alguém da família, seja ele um pai, uma mãe, um tio, né, alguém próximo, 9,7%. Conseguiu através de outro modo, 5,1%. Ou pegou em casa sem permissão. Às vezes está ali disponível, né? E o adolescente vai lá e pega. Comprou de algum vendedor de rua, 2,3%. Ou deu dinheiro, conseguiu esse dinheiro e deu dinheiro para alguém comprar. Mas não sendo ele, 1,9%. Então aqui a gente tem a fisiopatologia de como é que esse álcool ele consegue agir no corpo. Nós temos aqui a molécula de etanol, que fica aí dentro desse álcool, né, dessa bebida alcoólica. Pequena parte dessa molécula vai cair na corrente sanguínea através da mucosa da boca.
São necessários de 15 a 60 minutos para que todas essas moléculas de etanol elas entrem nessa circulação e elas consigam se espalhar pelo corpo através dos vasos sanguíneos. E aí moléculas de etanol elas são transportadas pelos vasos sanguíneos para os órgãos como o cérebro, o coração, o fígado, o rim. Aqui nós temos a quantidade de álcool, só para vocês terem uma ideia. Quantidade de álcool no sangue em miligramas de álcool por decilitro. 400 miligramas de álcool por decilitro de sangue pode gerar nesse indivíduo uma insuficiência respiratória, um coma ou até chegar à morte, tá? Para vocês terem uma ideia, 14 miligramas de álcool por decilitro equivale a 350 ml de cerveja, ou 150 ml de vinho, ou 40 ml de uísque. Meus queridos alunos, aqui nós temos duas tabelinhas para explicar para vocês o quanto é importante a gente ter os fatores de proteção, tá? E a gente diminuir os fatores de risco para desenvolver um problema mais sério no futuro. Por exemplo, aqui a gente tem quando os adolescentes eles se tornam adultos. Então, na fase de adolescência, essa pessoa ingeriu álcool e quando essa pessoa se tornou adulta, a porcentagem de virar dependente de álcool, os que beberam pesado, cerca de 70%, os que beberam regularmente, 50%, e os que não beberam de jeito nenhum, olha como a porcentagem é bem menor, de 5%. Virar dependente de drogas ilícitas, e aí a gente tem a maconha, o crack, o êxtase, né? Várias drogas ilícitas, 70%. A gente tem de pessoas que fizeram uso de drogas na adolescência, elas podem ter uma chance de 70% de continuar na fase adulta, tá? Desenvolver depressão, transtorno mental. Grande chance de pessoas que beberam pesado mesmo, em grande quantidade, na fase de adolescente. 30% os que beberam regularmente. E os que não beberam de jeito nenhum, olha a diferença aí de 10% para 75%. Então, pessoal, o que eu quero dizer é que os riscos do álcool, tá? Essa ingestão excessiva, descontrolada ou até mesmo inicial para o comportamento desses jovens pode causar várias consequências. Nós temos aí consequências de engravidar, certo? Tem 30% de chance aí de pessoas que beberam pesado, pegar uma doença sexualmente transmissível, ou seja, uma IST, tá? Porque esse jovem ele vai estar vulnerável, ele vai estar sob efeito de drogas, efeito de álcool, e aí fica mais fácil para ele fazer sexo descontroladamente, tá? Sofrer um acidente de carro, a questão da bebida não combina com direção, envolver-se em brigas, tá? Tirar nota baixa na escola porque ele não consegue se concentrar, tá? Ele não consegue aprender, ele não consegue realizar as atividades, ele não consegue nem ir para a aula. Tá, pessoal? Então, como a gente está vendo aí, eu estou só reforçando a vocês que não vale a pena entrar nesse mundo de violência, não vale a pena entrar no mundo do álcool e nem das drogas, que só vão trazer prejuízos ao nosso comportamento aí psicológico, social, cultural, familiar e escolar também. Então, meninos, como eu falei em relação ao uso abusivo do álcool, ele vai causar vários problemas psicológicos, sociais, né? Problemas nos órgãos e problemas fisiológicos, como, por exemplo, o nosso cérebro. O cérebro, ele pode ser afetado com o uso do álcool, fazendo com que esse indivíduo ele perca a memória, ele diminui as chances de aprendizado. No coração, as gorduras começam a se acumular, comprometendo a função do coração de bombear esse sangue aí rico em oxigênio para o restante do corpo. Nós temos aí um problema no estômago e no pâncreas, porque o álcool ele pode causar uma inflamação excessiva, gerando até mesmo uma falência do pâncreas. Nós temos aí problemas no abdômen, como ascite, barriga d'água, tá? Causando inflamação também no fígado, esse inchaço. Não sei se vocês já viram, pessoas que têm costume de beber muito, né, de ingerir essa bebida alcoólica, ela tem um abdômen mais acentuado, tá? Que é a famosa barriga d'água. Nós temos aí o esôfago, que também pode ser fator de risco para desenvolver o câncer de esôfago. E o fígado, pessoal, é o que mais sofre com esse consumo excessivo, né? Porque pode aumentar aí a gordura e gerar aí a cirrose.
que é como se fosse um fígado gordo, tá? Então, meninos, nós da enfermagem temos um papel fundamental na transformação social da nossa sociedade, implementando aí a educação em saúde como ponto-chave, porque nós somos agentes chaves de promoção de mudanças, tá? Até mesmo de comportamento, e podemos promover essa saúde, podemos prevenir o uso abusivo de drogas, podemos integrar socialmente aquele indivíduo, orientar esse indivíduo quanto aos fatores de risco, quanto ao aumento dos fatores de proteção. Então, isso cabe ao nosso papel, tá? Oferecer essa oportunidade a esse indivíduo para que ele entenda o que está acontecendo, tá? E ele consiga ser também esse agente do autocuidado. Então, a gente finaliza, né, essa nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. O que eu tenho para dizer para vocês, né, para orientá-los como professora, como educadora, é que, pessoal, não vale a pena entrar nesse mundo, como eu havia dito, né, de violência, de álcool, de drogas, porque só leva à perdição, tá certo? Como vocês viram aí na aula, os estudos relatam que são vários os efeitos negativos e efeitos irreversíveis que as drogas podem causar no nosso corpo. Fora que a gente não tem uma vida social, a gente às vezes não tem uma família, um vínculo afetivo, tá? Porque isso pode acontecer também. Porém, pessoal, a gente deve buscar cada vez mais Deus, tá? Buscar mais orar, rezar, buscar mais estar mais próximo, ler mais a Bíblia, orientar também os nossos pacientes, tá? Como eu falei, questão dos fatores de risco, captar essas pessoas vulneráveis, tá? Encaminhar esses pacientes para as unidades de referência, promover saúde para aquele indivíduo, tá certo? Então, aí são algumas orientações que eu dou a vocês. Um abraço e estou disponível para retirada de dúvidas, tá bom, gente? Até a próxima aula.